Estamos chegando ao final do livro de Marcos, estudando este evangelho à luz dos comentários do Timothy Keller nesse livro A Cruz do Rei. E hoje nós vamos para a 17ª aula, na parte O Propósito de Jesus, e a aula tem como título O Fim. Estamos chegando no final, então a aula tem muito a ver com o tema que nós vamos abordar nessa manhã. E é a penúltima aula, domingo que vem teremos a última aula, e a última aula será o começo. Porque o fim que nós vamos ver hoje, ou seja, a última tarefa de Jesus, a última ação de Jesus, a crucificação de Jesus, ela parece o fim, mas ela é o início de uma nova etapa que nós vamos ver no próximo domingo. Então, nós estamos na penúltima aula hoje, nesse tema que foi muito interessante, muito pujante para as nossas vidas. Eu espero que tenha sido para a sua vida também. Vamos orar? Pai, dirige as nossas vidas e corações nesta hora, para que possamos ouvir apenas aquilo que o Senhor tem para o teu povo. Ensina-nos não apenas a aprender, mas a apreender da tua palavra, para que ela seja prática no nosso dia a dia. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, eu não sei se você tem algum canal de streaming de filmes. Lá em casa a gente tem o Netflix e outros. E aí a minha esposa chega às vezes lá e fala assim: vamos assistir a um filme? E eu falo o quê? Escolhe. Aí ela fala assim: e esse? Eu falo: esse eu já assisti. Aí esse eu já assisti. E esse eu também já assisti. E ela fala assim: você assiste filme de madrugada? Porque que horas que você assistiu que eu não vi você assistindo? Eu gosto de filmes. Eu gosto dos enredos, eu gosto de filmes de comédia, mas eu gosto muito de filmes de julgamento, onde você tem aquelas cenas, ou todo o enredo que desemboca num julgamento final, e você tem ali o juiz observando a acusação e a defesa, o réu sentado com aquelas caras mais diversas, e o júri prestando atenção. E eu gosto, porque, em primeiro lugar, eu aprendo. Eu acho que são filmes instrutivos, a gente aprende algumas coisas, e gosto também porque tem umas viradas assim, né, inesperadas. E eu não sei se você já assistiu esse filme. Quem já assistiu Questão de Honra? Gostaram ou não? Gente, é um filme fantástico para mim. É um julgamento de um general americano, e que acontece uma situação no quartel em que um soldado ele recebe uma correção física e ele acaba morrendo. E aí vão procurar de quem é a responsabilidade dessa morte, e o Tom Cruise é um advogado militar, e o júri é militar. E ele é muito conhecido por fazer acordos. Ele não gosta muito de trabalhar, né, Lucas? O júri dá trabalho, né? Ele não gosta muito, ele já vai direto para o acordo. Ele já fala assim: não, vamos fazer um acordo. Mas nesse julgamento específico, ele é desafiado, né, a levar as coisas até o final. E tem uma cena final. O Jack Nicholson apareceu só 15 minutos nesse filme, só. E foi indicado ao Oscar, para você ver como foi a cena final
desse filme, não vou dizer o que aconteceu, né? Mas tem uma reviravolta assim impressionante, que você não imagina que vai acontecer. E julgamentos são assim, julgamentos eles dependem de vários fatores, depende de várias situações e de coisas assim que às vezes o advogado ele consegue encontrar lá no rodapé da lei, e aquilo muda totalmente a situação. O que nós vamos ver hoje passa pelo julgamento de Jesus, começa no julgamento de Jesus. Só que o julgamento de Jesus foi um julgamento digno dos piores filmes, dos piores enredos que se pode ter ideia. Testemunhas falsas, acusações falsas, não seguiu o rito normal, processual do sinédrio. Foi uma aberração. Foi uma aberração. Mas isso está registrado e, para nossa alegria, Jesus passou por isso e venceu isso. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus no que nós vamos comentar hoje. Eu coloquei o texto aí, mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14, versículos 53 a 59. Marcos 14, 53 a 59. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Veja que eles já estão procurando depoimentos dirigidos para um objetivo que eles já tinham decidido. Quer dizer, um julgamento que já tem a decisão antes do começo já está fadado a ser um julgamento não muito justo. Mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Nós temos essa cena já montada para que o resultado fosse a condenação de Jesus. E nós temos aqui uma direção dada pelos sacerdotes que não estava dando certo. As testemunhas se apresentavam e tentavam incriminar Jesus, tentavam de alguma maneira colocar algum fato que pudesse ser um fato que indicasse a punição máxima para Jesus, ou seja, eles queriam matá-lo. Eles não queriam saber o que aconteceu. Eles não queriam julgar Jesus. Eles queriam matar Jesus. A prova disso é que eles estavam fazendo essa ação rapidamente, porque a Páscoa se estava chegando. A Páscoa seria dali um dia, e eles não poderiam perder essa oportunidade, porque na Páscoa ninguém podia fazer mais nada. Então, se eles não resolvessem essa questão antes da Páscoa, eles não poderiam dar continuidade ao julgamento e teriam que libertar Jesus. Então eles precisavam fazer isso no calar da noite. Jesus foi preso no Getsêmani, foi levado pelos guardas do templo até o sinédrio, e à noite, um horário em que o sinédrio não se reunia. Então foi uma sessão extraordinária do STF,
né? De madrugada. Quer dizer, é para não ter imprensa, é para não ter divulgação, é para que o resultado seja mesmo o que eles procuram. Eles não querem correr nenhum tipo de risco. E como quando todo julgamento acontece, chega uma hora em que o acusado é chamado a dar o seu depoimento, a falar. E nesse julgamento aconteceu a mesma coisa. E esse momento E agora parou de passar. Não, passou. E esse momento é um momento, eu acho que dos mais dramáticos do julgamento. O testemunho do acusado é um momento dramático em qualquer julgamento. Porque você não sabe se o réu vai se perder nas suas emoções, se ele vai se contradizer, se ele entende realmente o que está acontecendo naquela situação. O advogado, eu acho que nessa hora entra em pânico. Quantos advogados nós temos aqui? Deixa eu ver. Só dois advogados. Já participaram de júri? Já? Deve ser uma hora terrível essa, né? Você conversa com o réu e tal, e fala, cuidado, porque se você for por esse caminho, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Jesus não tinha nenhuma orientação. Ele foi pego no calar da noite, no jardim, com seus discípulos. Seus discípulos fugiram, e ele foi levado então a um julgamento sem nenhum tipo de defesa, só acusações falsas, e chega um momento em que ele vai falar. E aí o que você espera que ele fale? Se você está sendo acusado falsamente, qual é a sua reação? Se alguém fala alguma coisa sobre você que não é verdade, você fica passivo, você ouve, vai para casa, reflete, ou se alguém fala alguma coisa contra você que não é verdade, você já estoura, já quer resolver o negócio na hora, já se exalta, fala, isso é um absurdo, vou te processar, né? Se for o Marçal, então, né? Aí lascou de vez, né? Vou te processar, vou entrar com pedido de danos morais, danos não sei o que lá, né? Todo mundo sabe falar essas coisas, né? Os advogados aí presentes não sabem para que serve, mas sabe falar isso. Mas Jesus não tem esse advogado, essa pessoa que está olhando para os seus interesses. Ele está ali sozinho e ele vai então falar. E o que é que Jesus diz? Vamos lá, versículo 60 até o 62. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus respondeu: sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Gente, eu até arrepio. Porque o sumo sacerdote, ele continua atacando Jesus e fala assim: você não vai se defender? E ele fica em silêncio. Gente, ficar em silêncio numa hora dessas é de um equilíbrio e de uma certeza de quem você é, do que você fez, tão absurda, que é quase incompreensível. É difícil, é extremamente difícil um homem ficar em silêncio numa hora dessa. Mas o sumo sacerdote aperta o negócio e Jesus fica em silêncio. E aí, diz, em outra parte do Evangelho, que o sumo sacerdote conjura Jesus a dizer a verdade. O que é conjurar? Conjurar ele coloca Jesus debaixo de juramento
E aí Jesus sabe que pela lei, e Jesus cumpre toda a lei, sabe que agora ele estava obrigado a responder. E aí o sumo sacerdote pergunta para ele: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus abre a boca pela primeira vez, diz: eu sou. Eu sou. Mas ele não diz só isso. Ele diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E o sumo sacerdote sabia o que Jesus tinha falado. Porque o sumo sacerdote conhecia o Antigo Testamento. O sumo sacerdote conhecia a lei, ele era mestre da lei. E ele sabia que essa expressão de Jesus significava muito mais do que algumas palavras de defesa. Na verdade, Jesus estava concordando com a afirmação que o sumo sacerdote tinha feito. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele diz: sou. Sou. O que acontece aqui? Quando ele diz sou, ele diz: eu sou o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Homem, o juiz. O Filho do Homem, se referindo a Daniel capítulo 7, versículo 13, que viria e julgaria o povo. O juiz, como diz o Salmo 110, 11, que diz que essa é a tarefa do Filho de Deus, de julgar todas as coisas. E quando ele responde para o sumo sacerdote: eu sou, ele está dizendo: eu sou sim, o Cristo, o Messias, e agora você que está me julgando, presta atenção, agora você que está me julgando, agora você se colocou em julgamento, porque eu sou o Filho de Deus, e eu vou te julgar um dia. Gente, você já pensou se chegar na frente do juiz e falar assim: juiz, agora é o seguinte, agora eu vou te julgar. O que você acha que o juiz vai fazer? Se for o carecão lá, o que você acha que ele vai falar? Esteja preso, não é assim, né? Esteja preso, rapaz. Você, pelas suas palavras, você coloca o juiz numa situação que, conhecendo a lei, é uma situação muito desconfortável. Porque aquele que estava sendo julgado diz: eu posso julgar você. Eu sou esse que você está falando, o Filho de Deus. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus bendito. E vamos ser sinceros, quem gosta de ser julgado? Quem gosta de ser julgado? Levanta a mão aí. Quem gosta de ser avaliado minuciosamente e ser julgado, e quem sabe ainda correr o risco de ser condenado? Nós não gostamos de julgamentos. E o sumo sacerdote achava que ele era o último pacote, a última bolacha do pacote. Ele é o sumo sacerdote. Mas aí Jesus fala assim: eu sou juiz sobre você. Aí o bicho fica brabo. Aí o bicho se descontrola. A gente vai ver daqui a pouco. O homem fica louco da vida. Mas ele não fala só isso. Ele fala assim, que e vereis o céu se abrindo e o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Uma citação de novo de Daniel 7, 13, mas agora com o versículo 14. Você verá em mim aquilo que foi predito pelos profetas. E eu virei dos céus, em meio às nuvens, para julgar você. Eu acho que o sumo sacerdote deve ter já se... como que a gente diz? Já deve ter se entregue
Vocês sabem o que eu quero falar, né? O que significa isso? Não são essas nuvens que nós vemos. Quando Jesus cita isso, ele está falando que ele viria da nuvem da glória de Deus, ou da Shekinah de Deus. É isso que o texto de Daniel diz. Que um dia viria aquele que julgaria toda a terra, e ele seria enviado pela glória de Deus, seria esse juiz glorioso, esse juiz infalível, esse juiz que não deixaria nenhum mal nesse mundo passar. E quando ele diz isso, o sumo sacerdote deve ter imediatamente lembrado de Daniel. E aí, a situação do sumo sacerdote fica muito delicada. Porque o que ele vai fazer? Se você fosse o sumo sacerdote, e você percebesse nessa fala a verdade do Messias, ele dizendo, eu sou o Messias e vim para julgar toda a terra a partir da glória do meu Pai. Se você fosse sumo sacerdote, você faria o quê? Era hora de você falar, desculpa aí, peguei o homem errado, vamos esquecer isso aqui, não é? Vamos deixar para lá, vamos marcar um jantar para a gente resolver essa questão. Não coloca na agenda oficial, a gente deixa isso para lá. Mas não foi isso que aconteceu, porque o objetivo desse julgamento já estava claro antes do julgamento. Então, o sacerdote dá continuidade ao julgamento de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para nós. O que você acha que mudou do ministério de Jesus para esse momento específico? Porque Jesus já tinha pregado, já tinha falado que ele destruiria o templo, que ele era o templo de Deus. Muitas coisas que ali no julgamento foram faladas, Jesus já tinha falado publicamente. E nunca tinha tido esse tipo de problema. O que foi que mudou entre o ministério de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, e esse momento? O que você acha? Qual foi o ponto de inflexão? Gostaram? Eu não sei o que significa, mas é bonito, né? Qual foi o ponto de inflexão? Ou seja, o que mudou dentro do processo para que as coisas tomassem um rumo assim tão distintos? O que foi? O que você acha? Hã? Quem falou? Ele usou o termo a qual Deus se referiu como seu nome lá em Êxodo capítulo 3, eu sou. Ele usou o nome de Deus para dizer que ele era o Cristo. Isso é verdade. Porque ninguém tomava o nome de Deus. E o nome de Deus, depois que o povo voltou do cativeiro, não era sequer pronunciado. De modo que nem os judeus hoje sabem como se pronuncia o nome de Deus revelado a Moisés. Eles esqueceram como se pronuncia. Porque eles passaram tanta dificuldade no cativeiro por conta da sua idolatria, que eles voltaram legalistas a ponto de usar o testamento de não tomar o nome de Deus em vão, de uma maneira literal. Não tomar o nome de Deus em vão é não usar o nome de Deus à toa, mas eles passaram a não usar o nome de Deus em momento nenhum, e até esqueceram como se fala. E aí Jesus diz, eu sou. Mas ele já tinha dito isso várias vezes, Jonatas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Não foi isso.
já tinha falado, ele já tinha pregado. Aham. Tanto é que os sacerdotes pegaram isso como uma blasfêmia. Agora nós vamos acusar. Exatamente. Ele blasfemou agora, se considerando, ele está confirmando que ele está pregando. A irmã está dizendo assim, que ele já tinha falado isso, esse eu sou várias vezes, mas agora ele estava confirmando, eu vou ajudar aqui a sua, diante do sinédrio, e ele tinha jurado, o sacerdote tinha colocado ele em juramento de que ele não poderia mentir. Então, como disse a irmã Dalice, agora isso foi tido como uma blasfêmia, porque ele está diante dos sacerdotes, diante do julgamento, conjurado, e aí ele diz, o sacerdote pergunta, você é o Cristo? E ele fala, eu sou. Agora o negócio ficou sério. Porque enquanto Jesus estava no ministério falando, eu sou, eu sou, eu sou, levantavam aqui, levantavam ali, mas ninguém assim, fazia essa conexão direta com o Cristo. Mas quando ele diz, que o sacerdote pergunta, tu és o Cristo? E ele diz, eu sou. Aí ele está se colocando de maneira juramentada como Deus. E isso era uma blasfêmia. Exatamente isso. Naquele momento, então Jesus se revela finalmente. Porque até ali, você podia chamar Jesus de um louco. Né? Disse que tinha três doidos, e aí mudou o diretor do hospício, e ele chamou os doidos para fazer uma avaliação. E chegou para o primeiro doido e falou, quem é você? Aí ele falou assim, eu sou Leonardo da Vinci. O diretor do hospício falou assim, não é possível. Quem disse isso? Foi Deus que me disse. E aí chegou para o segundo e falou, quem é você? Aí o segundo falou assim, eu sou Albert Einstein. E aí ele chegou para o segundo e falou assim, não pode ser, Albert Einstein já morreu, quem disse isso para você? Ele falou assim, foi Deus que me disse isso. Aí o terceiro falou assim, eu não disse nada para ninguém. Quantas pessoas surgiram naquela época se dizendo Messias? Muitas pessoas surgiram naquela época se dizendo Messias. Nós temos relatos históricos de muitas revoltas e de muitas pessoas que se diziam ser o Cristo. Inclusive Jesus avisa, nos últimos dias, se alguém disser, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, não vão atrás. Ele está lá, ele está aqui. Porque louco, como diz o rei, né, quando Davi aparece lá, já temos demais. Para que trazer mais um para cá, quando Davi aparece e finge de louco lá? No rei de Gate, com o rei de Gate. Louco tem de tudo quanto é jeito. Então, Jesus estava no ministério dele, num status que as pessoas estavam o acompanhando, mas ele chega num momento em que ele faz uma afirmação digna de morte. Ele diz ali literalmente, eu sou Deus. Foi isso que mudou. É exatamente isso. Os dois podiam escrever um livro. Jonatas e Odalice. Dá para escrever um livro. E foi isso o que aconteceu. E o que aconteceu depois? Que o sumo sacerdote escuta essa afirmação. Versículo 63 a versículo 65. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. O nível de descumprimento da lei nesse julgamento é absurdo. Porque até a agressão física era proibida, mas eles não estavam nem aí. Mas quando Jesus diz que ele é realmente Deus, o sumo sacerdote começa a rasgar
as suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal claro de repúdio e de ultraje. E quando o povo que estava ali, os sacerdotes, aqueles que estavam acompanhando ali o julgamento, viram o sumo sacerdote começar a rasgar as suas vestes, e as vestes do sumo sacerdote eram um reconhecimento da sua autoridade. E ele começa a rasgar como sinal de ultraje. Eu não acredito nisso, como sinal de revolta. Aí o tumulto se generaliza. Está feito, o tumulto ali. E o que acontece depois? Marcos 15, de 1 a 5. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, ou seja, os que estavam lá, então tínhamos líderes religiosos, mestres da lei e o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu ele. Respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder de novo, gente? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Gente, esse texto me leva a uma outra expressão do Antigo Testamento que fala sobre Jesus, que como uma ovelha muda foi dado em nosso lugar. Você já pensou que ele estava morrendo por sua causa, por minha causa, e não reclamou? Não tentou se defender? Não tentou usar da força que estavam usando com ele, porque ele podia fazer assim. Ia descer uma legião de anjos para defendê-lo. Ele passou por esse momento calado. E eu fico impressionado com a minha capacidade de reclamar de tudo. Se o meu Senhor passou para salvar a minha vida, para me livrar da morte, consequência do pecado, passou por isso calado, quem eu penso que eu sou para reclamar? Às vezes a gente reclama de coisas, gente, tão pequenas, tão insignificantes no nosso dia a dia, tão controláveis e administráveis. Tem gente que reclama, vou dar só um exemplo, que eu já vi, eu acho que eu já fiz também. Eu vou comer esse feijão, mas esse feijão é de ontem. Gente, isso é só para a gente entender o nosso nível de pequenez, de mesquinhez, em relação ao que Jesus passou por nós. Ele passou por tudo isso calado, sem se defender. Mas o sinédrio levou Jesus a Pilatos, porque o sinédrio, nós já lemos, queria matá-lo. Eles já tinham decidido isso, mas eles não tinham poder, autoridade para executar ninguém. Eles precisavam da autoridade estatal. Eles precisavam que Roma tomasse essa decisão. Então levaram Jesus a Pilatos, a autoridade, o governador, para que o governador determinasse o resultado. Então Marcos 15, de 6 a 10, diz o seguinte: por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos.
sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. O que aconteceu? Era costume, na época da Páscoa, libertar um prisioneiro. Jesus estava sendo levado, acusado de ser o Filho de Deus. E Pilatos falou assim: e daí? Chega um monte de religioso judeu, vestido com aquelas roupas, tudo. E Pilatos já sabia que o Sinédrio era todo politiqueiro. E aí eles entregam Jesus a Pilatos e dizem assim: Pilatos, você tem que matar ele. Por quê? Porque ele se diz o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Aí Pilatos olha e fala assim: problema de vocês, é o rei de vocês. Mas Pilatos percebe que a situação era complicada e ele vai usar de um subterfúgio. Então era comum na Páscoa libertar um prisioneiro. E Pilatos, então, para se livrar da culpa, porque, gente, culpa é uma coisa que a gente pode ceder ou não ceder, mas ela aparece quando você sabe que você não tem certeza do que você está fazendo. Você pode até ceder e falar assim: opa, ou então não ceder, ignorar, falar assim: que se lasque. Mas a culpa, quando você está fazendo uma coisa que você sabe que você não tem certeza que devia fazer, a tal da culpa aparece. E Pilatos passou aquela pulga atrás da orelha e falou assim: gente, eu vou tentar me livrar disso. E aí ele tinha um preso chamado Barrabás, que participou de uma rebelião. Jesus, isso é interessante porque Jesus tinha falado antes no Getsemane: por que vocês me procuram como se eu estivesse liderando uma rebelião? Vem com espadas e com a guarda me prender. Eu estive o tempo todo no meio de vocês. Jesus diz: eu não sou um rebelde. E aí Pilatos apresenta um rebelde, assassino, e o que se diz rei dos judeus? O que se diz rei dos judeus? Coloca os dois e fala assim: quem vocês querem? E o que o povo escolhe? Quem o povo escolhe? Então, gente, se fosse no Brasil, eu ia acreditar também que isso pode acontecer. Não sei porquê. Não sei, me passa assim às vezes pela cabeça. Entre um ladrão e um filho de Deus, vamos escolher o ladrão, o assassino, o rebelde. E isso acontece à luz de todo o espanto que nós hoje podemos imaginar. Mas, gente, versículo 11 até versículo 15. No capítulo 15. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Você conhece a psicologia das multidões? Cadê os psicólogos? Temos uma ali. Quem mais é psicólogo aí? Psicologia das multidões. Um começa a fazer, todo mundo vai atrás, por quê? Porque na multidão você não é mais um indivíduo, você age como bando. E aí os sacerdotes começaram a gritar: Barrabás, 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 Barrabás. E a multidão começou: Barrabás, 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 Barrabás. Quem já foi em estádio de futebol? Assistir jogo em estádio de futebol. Não é assim? Você fala assim: vou assistir. Você pensa assim: vai ser igual assistir na televisão, né? O campo lá, você aqui sentado, você vai assistir. Aí começa do seu lado. Daqui a pouco você olha e você está... Se a sua esposa te ver,
Vai falar assim, eu não casei com esse cara. Mas é assim. Então eles começaram a incitar a multidão. Versículo 12, então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. E aí os líderes começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. E o povo começou a gritar junto, crucifica, crucifica, arranca a cabeça. Não é assim quando tem briga? Arranca a cabeça, chuta. Você nem sabe quem está brigando. Mas você está ali no meio, você quer ver o circo pegar fogo. E eles começaram a gritar, crucifica, crucifica-o. Por quê? Perguntou Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica-o. E desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O que você acha de uma autoridade civil responsável que decide, que julga uma vida tentando agradar a opinião pública? Você acha que acontece no Brasil isso? Não. Já acontecia lá naquela época. Ah, mas a opinião pública está exigindo. Foi isso que Pilatos fez. A pressão da imprensa, que é tudo maquiado, tudo maquiado. Tudo com interesse. Tudo com interesse. Mas para tentar agradar a multidão, Pilatos sabia que se ele não fosse conivente, poderia ter uma rebelião, e Pilatos não era bobo nem nada. Pilatos falou assim, então, vamos crucificá-lo. E a pergunta é, por quem ou pelo que ainda hoje Jesus é trocado? Que valor nós damos para Jesus? Ou a gente troca Jesus, deixa Jesus lá e troca por um ladrão? Troca por dinheiro? Troca por satisfação, prazer? Por quem ainda hoje Jesus é trocado? A gente fala de Pilatos e fala do povo, mas a gente precisa fazer uma avaliação. Falta conhecimento da palavra de Deus, com certeza. Mas a gente precisa avaliar, porque nós somos meio pilatinhos, às vezes. A gente troca Jesus por qualquer coisa, por uma manhã de sono a mais. Eu penso em Esaú, às vezes por um prato de lentilha. E tem gente que nem gosta de lentilha. E assim por diante. Mas o texto continua assim, Marcos 15, de 20 a 24. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Provavelmente Marcos estava se lembrando desse texto do Salmo 22, versículos 7, 14 e de 16 a 18, que diz assim: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo.
dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Gente, é impossível. É impossível ver o que aconteceu com Jesus, ler o Antigo Testamento, das profecias sobre o Messias e não dizer, esse é o Messias. O Antigo Testamento é extremamente minucioso em cada coisa que aconteceu com Jesus. É impossível um homem criar esse conjunto de fatores sobre si, porque ele não tem controle sobre o que os soldados vão fazer com as roupas dele, mas acontece exatamente o que estava escrito. Gente, ele é o Cristo, o ungido de Deus. Muitas pessoas já se levantaram dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu já falei aqui. Mas Jesus Cristo cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, uma a uma, uma a uma, uma a uma. Nós não podemos ter um mínimo de dúvida de que o Cristo a quem nós servimos e a quem nós entregamos as nossas vidas é o Filho de Deus. Nenhuma dúvida. E o texto continua assim, Marcos 15, 25. Onde que eu estou aqui? Marcos 15, 25 a 33. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. E a escritura vai se cumprindo, e vai se cumprindo, e vai se cumprindo. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Olha aqui, cena terrível. Olha que situação. As pessoas passavam e falavam, desça da cruz, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas se Jesus tivesse se salvado, e ele tinha poder para isso, ele não teria me salvado e não teria salvado você. E ele permaneceu ali. Em silêncio. Ele não desceu daquela cruz por sua causa, por minha causa. Marcos 15, 33 e 34. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado, desamparado por Deus, por minha e por sua causa. Para que Deus nunca nos abandonasse. Jesus foi abandonado por Deus para que nós nunca fôssemos abandonados. E fez-se trevas por 3 horas.
A gente não sabe porque fez trevas por 3 horas. Não foi um evento, não foi um eclipse. Às vezes os cientistas, os ateus querem tentar colocar isso como um evento físico. Gente, 3 horas de trevas, não foi uma nuvem que passou. Porque nesse tempo os túmulos se abriram e os mortos se levantaram. Gente, eclipse levanta morto? Foi um evento espiritual. Mas das trevas veio a luz. Não é isso que diz o texto? Um povo que andava em trevas viu a luz, Jesus. Das trevas, que é um sinal de ausência de Deus. Quando as trevas são rompidas, você recebe de volta a presença de Deus. Diz o Apocalipse que no céu não precisará de sol, porque a presença de Deus iluminará todas as coisas. Mas naquele momento Deus se afastou. Então eu imagino que essas trevas foram porque Deus se distanciou. E eu espero que Deus nunca se distancie da sua vida. Porque vão fazer trevas assim, inimagináveis. Mas, nas trevas físicas ou espirituais, é impossível sobreviver. Lá no Polo, acho que é no Polo Norte, à noite tem um período, né, das estações do ano que a noite dura 3 a 4 meses. E se você não está acostumado com isso, se você não mora no Polo Norte, não nasceu lá, e você vai para lá, no 3º ou no 4º dia você já está ficando doido. Se você não tiver ajuda, você não come, você não bebe, você não sabe onde estão as coisas. É impossível, física ou espiritualmente, sobreviver em trevas. Impossível. Mas, versículos 35 a 39. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias, porque ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Jesus não foi morto. Jesus entregou-se. Nenhum poder desse mundo podia matar Jesus. Mas Ele deu a sua vida livremente. Ele diz: Senhor, agora eu entrego o meu espírito, e expirou. E o véu do templo se rasgou, e isso é muito importante, de cima a baixo. O véu do templo era um tecido grosso, não era um véu, sabe? Quando você fala um véu do templo, parece véu de noiva, né? Não, o véu do templo separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. O sacerdote podia entrar, só o sacerdote podia entrar no lugar santo. Mas quem podia adentrar o véu era o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Uma vez por ano podia passar pela cortina e entrar no Santo dos Santos. Eu fico pensando, as mulheres devem ficar loucas. Quem limpava lá o Santo dos Santos no restante do ano, né?
mas tinha que passar por essa cortina, por esse véu que era grossa. E é muito interessante que diz que quando Jesus expirou, o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi um homem que chegou lá com uma tico-tico, uma tesoura de jardim e começou a cortar. A expressão que a gente tem bíblica é como se Deus fizesse assim, ó, agora o caminho está aberto. Agora nós podemos ir pelo sacrifício de Cristo ao Santo dos Santos diretamente. Abriu-se o caminho. Além disso, o que matava reconhece o Filho de Deus na morte. O centurião, o soldado que estava ali aos pés da cruz, já devia ter matado milhares de pessoas. Ele era um soldado romano, de confiança. Mas quando ele vê Jesus morrendo daquele jeito, sem reclamar, sem medo, entregando a sua própria vida, ele se ajoelha aos pés da cruz e diz: verdadeiramente, esse homem só pode ser o Filho de Deus. Então, o que matava reconhece o Filho de Deus na sua morte, assim como nós devemos reconhecer que a morte de Cristo nos torna filhos de Deus. E quando na escuridão a luz se acende, tudo muda. É impossível, como eu disse, viver na escuridão física e espiritual. Mas Jesus é a luz do mundo. E quando Ele morre, entrega a sua vida por nós, a luz rompe a escuridão. E Deus pode voltar a ter acesso a nós, pecadores. O véu foi rasgado, a escuridão foi agora vencida de uma vez por todas. E nós podemos nos dirigir a Deus, porque Deus nos ama. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. A gente não pode sair daqui do jeito que a gente entrou. Essa história marca tudo o que nós somos em Cristo. Tudo o que nós somos está narrado nessa história. A gente não pode sair achando, minimizando o valor de tudo que Cristo fez por nós, de quem Ele é e do que Ele ainda fará, que nós vamos ver domingo que vem. Tá bom? Beijo do gordo. Até às 18 horas. Aguardo vocês para o nosso culto vespertino. Deus abençoe.